Olá, viva! Bem-vindos a mais uma emissão da rádio Diz que Disse, onde os temas mais difíceis e complexos da vida das organizações são tratados sem reservas e tabus. Hoje o tema é verdadeiramente difícil. Conflitos no local de trabalho. Uma autêntica dor de cabeça para os líderes e responsáveis de recursos humanos. Como evitar os conflitos? É possível evitá-los? Devemos evitá-los? Ou deles pode emergir alguma luz e orientação? E quando tomam grandes proporções, levando os colaboradores a violentas agressões, por vezes até físicas, como se podem dirimir? A quem dar razão? São tantas as perguntas que temos sobre este tema. Vamos sair hoje daqui com algumas respostas. Este programa tem o patrocínio de LPM, concessionário Peugeot, FNAC, Isdon, Marinha Grande e Randstad, especialista em recursos humanos. Conflitos no local de trabalho. Para compreender este tema e encontrar respostas, contamos com a preciosa ajuda de dois pacifistas, consultores na área de desenvolvimento de pessoas, a Patrícia Ervilha e o Artur Ferraz, cuja presença agradeço. Quais as questões que mais frequentemente estão na base dos conflitos entre colaboradores numa organização, Patrícia? Olá, Patrícia. Olá, Artur. Olá. Então, hoje temos um tema difícil e ao mesmo tempo super interessante, não é? Desafiante. Origens dos conflitos. Eu acho que tudo é origem para conflito, no trabalho como na nossa vida. O que não significa que seja necessariamente negativo. Não é? Penso que aqui a nossa primeira abordagem, se calhar, é mudarmos um pouco a forma como vemos os conflitos e vermos aqui algo que pode ser extremamente positivo. Não é? O conflito pode ser a origem da mudança, por exemplo, e a mudança é fundamental no local de trabalho. De onde é que eles vêm? Eles podem vir de todos os lados, dos colegas, das chefias, da organização, de simplesmente acordar mal disposto. A origem dos conflitos é realmente múltipla, sem dúvida. Mas há uma que sobressaia ou nem por isso? Muito honestamente, eu penso que não. Pode haver em determinados contextos, mas assim, generalizando, não me parece que haja uma fonte particular de conflitos. Pode ser uma questão de percepção, por exemplo, de injustiça. Pode haver aqui tantas origens que não consigo destacar uma. Artur, há ambientes ou instalações físicas em que as pessoas sejam obrigadas a trabalhar e que potenciem esses conflitos? Estou a pensar se, por exemplo, existe diferenças entre um escritório e um chão de fábrica ou entre uma escola e por exemplo, uma embarcação de pesca, onde as pessoas estão confinadas a um espaço mínimo, não é? A possibilidade de conflito é idêntica, independentemente do local e das condições em que as pessoas têm que trabalhar? Olá, Patrícia, e olá, Patrícia. Boa tarde. Bem, antes de mais, acho que devemos pensar que vamos imaginar as pessoas que estão na estação espacial, não é? Em vez de ser numa traineira ou num barco de pesca. Se eles desatam todos ali, efetivamente, a vias de facto, torna-se muito complicado. É por isso que eles são treinados. Não é? Eu julgo que uma das principais questões que leva ao conflito é o desconhecimento. Não é? O desconhecimento de quem somos, não é? As pessoas que se irritam, e ainda há pouco a Patrícia estava a dizer sobre tudo é fonte. Claro que tudo é fonte. Há um livro do Dilbert que é fantástico, é Como Subir na Vida Roubando Material de Escritório, que eu recomendo vivamente a todas as pessoas que possam ler, porque explica um bocadinho estas coisas pequeninas, como o indivíduo que está sempre a tocar com a mão na caneta, ou o indivíduo que quando fala com o outro toca a toda a hora, ou o indivíduo que não respeita aquele espaço físico direto da pessoa e que nós parece que temos que ir nos encostando para a parede. Por isso eu diria que sim, o espaço físico pode condicionar, mas aquilo que vai condicionar de forma efetiva é a maneira como as pessoas que estão nesses espaços, quer seja no escritório, quer seja no chão de fábrica, ou quer seja numa nave espacial confinada, não é? É a maneira como as pessoas se conhecem e sabem como é que têm que lidar. Não é? E o desconhecimento aqui é terrível, porque o facto de eu não saber que determinadas coisas que eu estou a fazer, até de uma maneira perfeitamente incólume, está a irritar alguém,
pode ser fonte de qualquer coisa mais. Portanto, E, portanto, não podemos dizer que há profissões que sejam mais propícias ao conflito do que outras. eu diria que há pontos que nós já sabemos que há conflito natural, que é um conflito até, como dizia a Patrícia, bom, entre os comerciais e a área da produção, naturalmente vai existir a área comercial, a área da produção e a área da logística, ou seja, a expedição numa empresa normal é onde entram as coisas, onde elas são trabalhadas e onde são expedidas. Nos pontos de ligação entre os pontos de interesse, digamos assim, aquilo que o comercial quer é ver o cliente satisfeito dentro do prazo. A produção quer produzir dentro dos seus padrões de qualidade e a expedição quer expedir a mercadoria da melhor forma. Portanto, nesses dois locais, entre a área comercial, por exemplo, e a área da produção, é um sítio, naturalmente, onde existem tendências para a existência de conflitos, naturalmente. Portanto, as pessoas têm que saber falar. Aí têm que encontrar, muitas vezes, saber muito bem quem é que é responsável por o quê. Daí eu ter dito aqui, uma das principais fontes é o desconhecimento. Não é? E daí também, Patrícia, podermos dizer que as lideranças têm aqui um papel fundamental. Fundamental, como em tudo aquilo que se passa em torno das pessoas, não é? Eu tenho alguma dificuldade em isolar o conflito, é como diz o Arthur, quer dizer, o conflito e a gestão do conflito, ou o surgir do conflito, é difícil de isolar do clima, da cultura, da liderança, por exemplo, da forma como a pessoa faz a sua gestão de relações. Tudo isto, não é? Tudo o que tem a ver com o relacionamento interpessoal, vai influenciar a forma como o conflito é ou não é gerido. E, portanto, é difícil para mim, tenho alguma dificuldade em isolar só o conflito como tema. Eu acho que o conflito tem que ser visto numa abordagem mais global das relações interpessoais. Então, um líder que seja conflituoso terá à sua volta pessoas com essas características, ou um ambiente com essas características, ou não necessariamente? Eu quase que diria, assim, de um jeito mais provocatório também, um líder que seja conflituoso não é um líder, não é? Eu chamar-lhe um chefe. Porque um líder que seja conflituoso, não é? Por definição, à partida, não é um líder como o entendemos de facto hoje em dia. Um líder hoje em dia tem que ter uma preocupação muito maior com a forma como lidera e como trabalha as suas equipas. E a gestão de conflitos é uma parte fundamental. Portanto, aí eu logo à partida diria, então não estamos a falar de um líder. Mas sabemos também como as pessoas peritas na arte da guerra muitas vezes chegam facilmente à liderança, não é? Ou seja, isso pode acontecer e se calhar não é tão pouco frequente quanto isso. Há também aqui uma questão de personalidade que pode levar a que os ambientes sejam mais pacíficos ou menos pacíficos. Mas eu até diria mais competitivos e não necessariamente mais conflituosos. Pode ser são coisas diferentes, não é? Eu acho que são coisas diferentes, porque a competição é saudável e a competição é importante e há de facto perfis muito competitivos e são esses perfis muitas vezes que chegam às lideranças, sem dúvida, mas não são necessariamente conflituosos. Agora, se juntarmos um perfil competitivo e conflituoso, aí sim temos um problema para a organização. Eu acho que aqui, e pegando nisto que a Patrícia está a dizer, era importante esclarecer o que é conflito, não é? E o que é ser conflituoso. Nós estamos a ver a palavra conflito e aquilo, eu concordo com a Patrícia quando ela diz, se eu sou conflituoso, então não estou ali na ótica negativa, na ótica do eu gero conflitos com os outros, pegando naquilo que eles fazem de mal ou bem, mas pegando com as pessoas. O conflito pode não ser só isso, não é? O conflito pode ser só duas pessoas com opiniões diferentes sobre um mesmo problema que se respeitam enquanto estão a discutir. Se isso também for visto como conflito... Não neste caso, porque aí estaremos a falar de divergências, não é? Mais, pois, mas muitas vezes... Oposição. Mas muitas vezes exatamente, nessa ótica de oposição, não é? Sim. Agora, se estamos a falar de, efetivamente, da outra questão em que já estamos a passar o limite, sem dúvida nenhuma, que esse não é positivo, não é? Agora, às vezes falamos, e é importante até para quem nos ouve, não é? Porque às vezes nós usamos a palavra conflito não nesta ótica negativa e, portanto, depois às vezes confundimos, não é? Mas isso é uma boa questão, porque dos conflitos
podem nascer coisas boas. Pois, normalmente nascem, não é? Por exemplo? Há conflitos terríveis, não é? Que fizeram surgir coisas fantásticas, não é? Por exemplo, as Nações Unidas nasceram exatamente de um conflito enorme, não é? Entre as nações. À escala mundial. À escala mundial. Foi preciso isso acontecer, digamos, porque é que nasce a União Europeia também, não é? Ou qual é a sua gênese, não é? Também é um pouco isso, não é? Nasce da necessidade que vários países europeus tinham de se entender, não é? Mas no universo de uma empresa, por exemplo, de uma organização, quando esses conflitos existem, que coisas boas podem emergir daí? Por exemplo, pode ser altamente clarificador de alguma situação, é alguma coisa que me incomoda, aquelas pequenas coisas que o Arthur estava a referir, alguém que está sempre a fazer barulho com a caneta, alguma coisa que me incomoda, e eu deixo aquilo arrastar sem nunca trazer o tema. Não é? E um dia tenho coragem, não é? E digo, vamos falar sobre isso, vamos resolver. Isto é uma mini escala, mas pode ser altamente clarificador em termos de funções. Por exemplo, eu não sei onde é que acaba a minha função e começa a tua, vamos falar sobre isto. E até podemos ter aqui alguma fricção, mas depois sai daqui uma solução nova. E o conflito é inovador também. As soluções novas, isto é quase ir lá atrás ao marxismo, mas faz todo sentido. Faz sentido. Faz todo sentido. A mudança e as novas soluções saem do conflito, não é do consenso. Do consenso deixa-nos ficar parados. Não é? Mas quando esse conflito é de facto muito violento e há por vezes casos em que as pessoas se agridem fisicamente, não é? É possível depois continuar a trabalhar como se nada fosse? É possível sarar essa ferida? Eu acho que há feridas que não saram, não é? Podemos dizer que sim, mas em algumas situações nas empresas é preciso haver clarificação, como estava a dizer a Patrícia. Acho que a clarificação aqui é fundamental. Às vezes nós chegamos a um ponto nas organizações em que é preciso tomar decisões. E muitas vezes essas decisões doem no momento que têm que ser tomadas. Doem para quem está, doem para quem sai, doem para quem fica, mas a questão é a necessidade de clarificação. Há conflitos que, por mais que se tentem resolver, não é? Não serve aquela história do vá, agora apertem lá a mão e sejam amiguinhos. Não é? Já vimos muitos episódios desses, não é? O chefe chama lá as duas pessoas ao gabinete e diz assim, vá, vocês têm que se entender, deem lá as mãos. As pessoas dão as mãos ali e depois não. Portanto, se isto continua e se as pessoas não conseguem ultrapassar essa situação, então é preciso dar um passo em frente e é preciso tomar decisões. Quando isto não se toma, então estas particularidades acabam por depois começar a ser cada vez mais intensas dentro da organização e normalmente mina as relações à volta, não é? Porque as pessoas depois têm tendência para... Uns dizem que não querem saber, não é? Que são a grande maioria, mas depois há uns que se não estás comigo, estás contra mim, não é? E isto é uma mini sociedade, não é? Abrem-se trincheiras abrem-se ali, trincheiras, não é? e as pessoas cavam-se ali. Não é? É preciso tomar decisões nessas alturas, eu diria. É preciso mesmo pôr lá o dedo e dizer, é preciso... Há regras? Eu acho que que sugestões podemos deixar para evitar e depois para mediar quando o conflito acontece? Patrícia, há uma coisa que eu costumo dizer e é verdade que as empresas procuram muita formação nesta área, porque isto é um tema nas empresas, não é? A gestão de conflitos é um tema, de facto. E eu costumo dizer, a primeira coisa que nós devemos pensar é onde e quando. Quer dizer, é que vamos resolver o conflito ou que vamos começar a resolução do conflito. Não é agora. Assim, vamos agora aqui num instante beber um café e vamos falar sobre isso. Temos que pensar. Ou à hora de saída. À hora de saída é que vamos agora reunir para resolver o conflito. Vai correr mal, não é? Esse é logo um primeiro princípio que devemos pensar. Quando e onde é que vamos? Precisamos de um intermediário. Não há problema nenhum. Não é? Não tem mal nenhum chamarmos um árbitro, não é? Chamarmos um mediador. Há pessoas que são muito boas a fazer este papel. Sim. Portanto, há algumas coisas que podem ser pensadas. Esse mediador deve ser alguém de dentro da própria empresa? Pode ajudar? Pode ser dentro da própria empresa. Eu acho que aqui uma das questões que é fundamentais no conflito é saber qual é o problema que está por trás do conflito, não é? Porque o conflito em si ele não se resolve, não é? Principalmente quando eu costumava dizer sempre que nós não resolvemos conflitos, nós resolvemos problemas. Temos é que saber se o problema que está por trás do conflito é sanável. Não é? É execuível, vai-se conseguir ou não resolver aquele problema, tendo em atenção os interesses e as posições que as pessoas estão a demonstrar e que já demonstram, não é? E isso é extremamente complexo, não é? Portanto, primeiro identificamos o problema e vemos de que forma é que ele se pode resolver
E depois onde está a questão do conflito? Se chegarmos a acordo em como estamos em desacordo, Sim, não é? Como se exato. costuma dizer, já é uma primeira Já vitória. é uma primeira vitória, não é? exatamente. Porque chegamos àquele, ok, admitimos, assumimos, temos um desacordo aqui e o desacordo é este. Tá. Essa primeira definição é fundamental, sem É dúvida. fundamental, quer saber qual é que é o problema, o que é que nos faz, porque normalmente quando nós estamos na área conflitual entre duas pessoas, quando estão nessa área, muitas vezes já nem se lembram porque é que isso está a acontecer, porque o ataque já é constante, não é? Muitas vezes e hoje cada vez mais faz por escrito, já não se faz tanto oralmente, as pessoas agridem-se muito, por exemplo, em mail. Por escrito, não é? Em que aquilo que estão a escrever, muitas vezes o tempo que demoram a escrever um e-mail para mostrar, não diretamente, mas às vezes de uma forma indireta, para que as pessoas não percebam aquilo que ali está, que faz com que este sentimento depois aumente e que a resposta também vale. Portanto, é preciso ir à origem disto. Lá está, precisamos ver, estamos em desacordo aqui, aqui e aqui. Ok, então agora como é que nós nos aproximamos? Isto é negociar, não é? Negociar é saber quais são os nossos interesses e se conseguimos sair das nossas posições, lá está, porque se eu estou na minha posição e se a Patrícia estiver na dela e nós estivermos a falar aqui, mas eu não quero sair da minha posição e ela também não, bom, nós não vamos conseguir chegar a um entendimento. E agridem-se nas redes sociais, não é? Que é Há comentários que as Também. pessoas deixam nas redes sociais que nós vemos perfeitamente que aquilo é dirigido a um colega ou superior hierárquico, não é? Eu ia só aqui dizer, para além de tudo isto que já dissemos, eu não estou em conflito com o Arthur, não é? Nós temos um problema e vamos resolver esse problema, não pessoalizar. Isso. Porque normalmente pessoalizamos. Eu tenho um problema com o Arthur, não me anda, pronto, passa exatamente. A ser, não é? E não é com a pessoa, é o problema que tem que ser resolvido. As redes sociais, é uma coisa. Dá um outro programa, não é? Dá um outro programa, são uma fonte de conflito, porque é fácil, não é? É atrás de uma máquina. Exatamente. Muito bem, conflitos entre trabalhadores, um dos temas mais difíceis nas organizações, capaz de tirar horas de sono aos beligerantes e a quem tem de os mediar. Se achou que este programa foi útil, partilhe e siga-o nas plataformas Spotify, Google Podcasts ou Apple Podcasts ou no site do Região de Leiria. Se quiser fazer um comentário ou uma pergunta, escreva-nos para podcast@regiaodeleiria.pt. Até breve.